Boa noite! Boa noite, meninas! Sejam muito bem-vindas aqui em mais uma live, mais uma segunda-feira, onde a gente vai estar traçando, né, esse caminho de conhecimento da nossa fertilidade, de conhecimento de quem somos nós, conhecimento das fases do nosso ciclo, a importância que tem uma mulher conhecer quem ela é. Na live de hoje, nós vamos falar um pouco sobre a menstruação. Quem nunca ouviu falar ou já até mesmo falou essa frase, né? Que a menstruação é um sangramento inútil. Para que nós menstruamos? Por que a cada ciclo aí acontece esse sangramento? O que acontece? Para que serve sangramento? Para que serve a menstruação? Vamos descobrir juntas hoje? Olha só, boa noite, Ana. Boa noite, Carla. Eliene. Sejam todas muito bem-vindas a essa live. Hoje nós estamos aqui, vamos falar sobre sangramento, sobre menstruação. Você que tá aqui, quero já te convidar, clica no coraçãozinho aqui, ó, vai apertando o coraçãozinho. E também quero te convidar a compartilhar essa live para pelo menos 5 amigas que você tem que precisam ouvir sobre o método de ovulação Billings. Boa noite, Eva. Para pelo menos 5 pessoas, vamos lá, vamos compartilhar. Eu vou compartilhar aqui também e você compartilha aí, tá bom? Vamos lá, para pelo menos 5 pessoas. 1, 2, 3, 4. Vamos lá. 5. Mandei para 5 pessoas aí que vão fazer parte junto comigo aqui dessa live. Quero saber quem é que já mandou aí. Manda aí, já mandei. Escreve para mim aí, já mandei. Boa noite. Boa noite, Vanessa. Seja muito bem-vinda à live de hoje. Já vai falando aí pra mim, quem já falou em algum momento da sua vida que a menstruação era um sangramento inútil? Quem odiou tanto essa menstruação, talvez em algum momento, né? Quem falou, nossa, por que eu preciso sangrar? Por que eu preciso ter cólica? Por que quem tá desse nível? Quem já pensou isso? Conta pra mim aí. A menstruação pra você já foi um sangramento inútil? Você já pensou que seria um sangramento inútil? Boa noite, mãe. Josiane, seja muito bem-vinda à live de hoje. Denise. Odilene, seja muito bem-vinda. Falei na adolescência, exatamente, principalmente as adolescentes, principalmente quando nós iniciamos, né, a nossa fase fértil, quando vem a primeira menstruação, a menarca, né, a primeira coisa que o adolescente, né, se surpreende com aquele sangramento e pensa, pra que tem que sangrar todos os meses? Eu, Bianca, mesmo já falei algumas vezes na minha adolescência, pra que tem que ficar sangrando todo mês? Né? Pra que ter que ficar usando absorvente? Meu Deus, já ouvi isso de um ginecologista. Meu Deus do céu, dá até um arrepio de ouvir falar isso. Da onde um ginecologista vai falar isso? Que desesperador, né? Realmente é algo muito preocupante. A gente escuta que um ginecologista falou que é um sangramento inútil. Ele realmente não entendeu muita coisa. Né? Olha só, a Geisila falando que já ouviu da minha cunhada, a cunhada dela, olha só. Gabriela também, seja muito bem-vinda. Gabriela Henrique, sejam todas muito bem-vindas. Nós temos um encontro marcado toda segunda-feira às 9 horas da noite. Aqui você vai aprender sobre o método de ovulação Billings, aqui você vai aprender a reconhecer a sua fertilidade, vai aprender a reconhecer os momentos importantes do seu ciclo. Você vai entender que conhecer a sua fertilidade é um degrau a mais da maturidade sua. Nós precisamos resgatar, né, algo que foi perdido. E esse algo que foi perdido, o que é? É a nossa fertilidade.
Nós mulheres precisamos ser férteis em todas as situações da nossa vida. Nós precisamos transbordar essa fertilidade em todas as áreas, na área de influência dos nossos maridos, dos nossos filhos, da educação dos nossos filhos, né? Então aqui, toda segunda-feira, às 9 horas da noite, você aprende a se encontrar. Você aprende a se reconhecer como mulher, como feminina, como fértil, tá bom? Então, quero você toda segunda-feira aqui comigo. Olha só a Denise perguntando, como faço para aprender o método mais profundamente? Denise, se você quer ser acompanhada com uma instrutora do método de ovulação Billings comigo, você pode clicar no link da bio, ele tem atendimento particular. Eu estou com algumas vagas abertas aí para atendimento. Provavelmente eu já fecho o carrinho amanhã, então corre lá garantir sua vaga, tá? Vamos lá, quero saber quem já compartilhou pelo menos 5 pessoas pra gente já começar essa live, porque hoje vai ter muito conteúdo legal. Ó, trouxe pra vocês aqui algumas tabelinhas que nós usamos para aprender método de ovulação Billings. Vamos ver essas 2 tabelinhas hoje. Vamos ler um pouquinho juntas do método de ovulação Billings, o livro atualizado, gente. Olha só, o livro atualizado que foi publicado recentemente, né? A versão que vocês conheciam dele antes, vou mostrar pra vocês aqui. A versão que vocês conheciam era essa aqui, ó. Era esse amarelo. Então, esse amarelo, ele não vai ser mais vendido, ele já, né, foi atualizado. Então, desse daqui, ele foi substituído por este aqui, tá? Então, esse é o livro atualizado do método de ovulação Billings. Nós vamos usar esse material que eu mostrei para vocês, vamos usar este livrinho aqui, né, o método de ovulação Billings, e vamos usar também o outro livro, né, um amarelo, um verde neon aí tá aparecendo amarelo para vocês por conta do filtro, mas vamos usar esse livro aqui que é Ensinando o Método de Ovulação Billings, parte 2. Esse material que nós vamos usar na live de hoje para que a gente possa entender melhor sobre o sangramento. Por que esse é um sangramento reconhecido como um sangramento inútil por muita gente? Por que a nossa menstruação é vista como algo ruim, como algo pesado, algo que incomoda? Meu Deus do céu, todo mês precisa ter esse sangramento. Todo mês tem que ficar sangrando. Que coisa absurda. Será que realmente o sangramento é uma coisa inútil? Será que realmente o sangramento não serve para nada? Será que esse sangramento é uma coisa banal, que, né, só tá ali para incomodar a mulher? Olha só, a Geisila perguntando, as usuárias do Mob também podem ter esse livro? Meninas, todo mundo que quer ter esses livros, eles estão disponíveis para compra, tá? Lá no site do Semplafan vocês podem adquirir eles, todos esses livros, tá bom? E olha só, deixa eu contar pra vocês, está aberta as vagas lá no Semplafan para vocês, no Semplafan lá de São Paulo, né, nacional, para fazerem cursos atualizados aí de instrução, tá? Então quem quer ser instrutor aí, começar esse caminhar, já estão abertas as vagas, tá bom? Então entra lá no site do Semplafan quem quiser ser instrutora, tá bom? Então vamos lá, vamos começar então a nossa live de hoje, vamos entender se menstruação realmente é um sangramento inútil ou não. O que acontece com tudo isso, né? O que é esse sangramento? Por que ele tá ali? Realmente todos os meses nós sangramos? Quem tá amamentando tem menstruação? Não tem menstruação? Vamos entender isso juntas? Quem aí, né? Conta pra mim aí. Quem tava amamentando e a menstruação veio rápido? Quem aí também tem ovário policístico ou demora essa menstruação pra vir? Nunca vem essa menstruação. Existem vários casos, várias coisas, testemunhos, né, de mulheres que contam pra nós que muitas vezes ela tem ovário policístico, não sangra, e daí o que ela mais espera é o sangramento. E algumas mulheres que têm sangramento todos os meses só reclamam desse bendito sangue que vem todos os meses. Então, o que para algumas é alegria, para outras é tristeza. Mas nós vamos entender juntas um pouquinho, então,
sobre o que é esse sangramento. Por que existe a menstruação? É inútil? Não é inútil? Vamos lá? Quero começar então essa live de hoje contando para vocês um pouquinho de um testemunho, de algo que eu vivi e onde eu tive esse estalar de pensar, de me fazer refletir. Desde da minha adolescência, né, mesmo que ali na primeira eu sempre pensava, nossa, por que mulher tem que sangrar todos os meses? Mas o sentimento de quando eu tinha menstruação era realmente como se algo estivesse limpando. Eu sempre tive a menstruação como algo necessário. Para mim não fazia sentido, por exemplo, eu ter uma menstruação e parar com o anticoncepcional. Nunca fui a favor disso, mesmo sem entender. Olha só, a Edilane falando, bebê de 4 meses, menstruação já voltou. Tudo bem, normal. Estou amamentando, vem dois meses e para, depois volta 3 meses e para de volta. É, amamentação, né? É uma loucura. A Natália falando, tenho ovário policístico e a menstruação chega a atrasar 2 meses, olha só. A minha vem 2 meses após o parto, olha só, que legal. Então, vamos lá. Cada mulher passa por essa experiência de uma forma diferente. Então, quando eu tava lá no início da minha adolescência, né, até ali conhecer os métodos naturais, eu sempre tive a menstruação como uma limpeza, como algo realmente muito necessário. Nunca gostei de ficar tomando remédio, ficar, né, evitando cólica menstrual. A minha nunca foi tão intensa assim. Sempre vi realmente como, sempre tive o sentimento de algo limpando. Olha só a Bia falando, tenho ovário policístico e a menstruação chega a atrasar 1 ano. Meu Deus do céu, que desesperador. É triste, né? Então, a gente vai falar sobre o ovário policístico um pouquinho também na live de hoje, tá? Olha só, uma observa para quem tem SOP, tem alguma restrição, algum cuidado a mais? O método de ovulação Billing serve sim para você, tá bom? Pode ficar tranquila. Para todas as mulheres que têm esse sangramento irregular, esse sangramento que você não sabe quando vem, como que vem, né? O método de ovulação Billing serve para todas vocês. Podem ficar bem tranquilas quanto a isso, tá? Então, a minha menstruação atrasa de 4 a 6 meses. Meninas, não é bom. Eu vou falar sobre isso com vocês também hoje, vocês vão entender um pouquinho por que a menstruação tem que vir todos os meses, se ela não tem que vir todos os meses. Vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje também, tá? Antes aí de eu voltar a história que eu tava contando pra vocês, eu quero te convidar a compartilhar essa live, quero ver coraçãozinho subindo aqui, ó. Vamos voltar essa live? Eu conto com você pra levar conhecimento para cada vez mais mulheres. Esse é o meu objetivo aqui. Eu quero chegar daqui 2, 3, 4 anos e esse Instagram está cheio de mulheres libertas das pílulas contraceptivas. E eu conto com você para me ajudar nesse caminho. Eu conto com você para transbordar na vida de outras mulheres e levar até elas esse conhecimento. Que elas também possam entender que a fertilidade delas é importante. Por isso eu quero te convidar, então, clica aqui, ó, compartilhe com as tuas amigas e também vai aí, ó, apertando o coraçãozinho pra mim saber se você tá gostando ou não dessa live, tá bom? Vamos lá, então. Então a menstruação pra mim sempre foi algo assim, algo que realmente estava limpando, sempre tive esse sentimento. E determinado dia eu estava num salão, estava fazendo as minhas unhas, né? Tava lá conversando com a manicure e daqui a pouco eu escutei alguém falando assim: nossa, que droga! Não sei pra que serve esse sangramento, né? Mulher tem que sangrar todo mês. Meu Deus do céu, que sangramento inútil! Foi aí que me deu um estalo. Pensei, oi, sangramento inútil? Vou ter que estudar mais sobre isso. Vamos ter que entender o porquê desse sangramento. Porque um sangramento não é inútil. Tudo tem uma preparação. O Senhor não ia fazer algo inútil no nosso corpo. Por que um sangramento ia ser inútil? Se nós sangramos todos os meses, por que seria algo inútil? Você já pensou em algo inútil no seu corpo? Tem algo realmente inútil?
O Senhor faria algo inútil? Quero te perguntar isso. Você que já pensou, que você que está pensando que realmente é inútil. O Senhor fez algo no seu corpo inútil? É como se você estivesse falando que ele não sabe muito das coisas e fez algo que não valeria a pena. Perca de tempo. É isso que você está falando. O Senhor faz todas as coisas perfeitas. Ele sabe exatamente o que faz. Vamos então estudar juntas agora um pouquinho desse sangramento? Bianca, o que é a menstruação? A menstruação é o início do nosso ciclo. E também é uma resposta de uma ovulação. Aqui nós temos então a menstruação. Bianca, o que é a menstruação? Eu vou ler para vocês, para a gente entender juntas, lá no livrinho que eu mostrei para vocês no começo, o que é a menstruação, a fase da menstruação. Então, é o início do ciclo, né? Ele começa pela menstruação. Aqui ele tem um exemplo bem bacaninha, ó. Ó, aqui no começo de todos os ciclos, não importa se é um ciclo médio, se é um ciclo curto ou se é um ciclo longo. A menstruação sempre vai ser o início. E a fase da menstruação diz assim: uma menstruação dura de 4 a 5 dias. No entanto, seu intervalo pode ser muito maior. No início desse período, como é observado acima, logo no começo do ciclo menstrual, os ovários, órgãos no formato oval, dentro dos quais os óvulos amadurecem. Tô sem aqui minha bonequinha para mostrar para vocês. Ela não tá por aqui. Então, olha só. Então, logo no começo do ciclo menstrual, os ovários, né, aquelas bolinhas assim, os ovários não estão muito ativos. E pequenas quantidades de estrogênio e progesterona estão circulando na corrente sanguínea. Então, lá nós temos, depois da ovulação, um aumento dos hormônios e quando eles caem, nós temos o sangramento. Nós vamos ter a menstruação. Nessa fase da menstruação, os hormônios eles estão ainda não estão muito ativos, eles ainda estão ali parados, ele ainda está ali com poucos, né? Que diz assim, ó, pequena quantidade de hormônio na corrente sanguínea. Não está tão ativo assim os ovários. Esse é o momento do sangramento. Esse é o momento que acontece. Né? Então, a menstruação ocorre após a ovulação, a menos, né, ela só não vai ocorrer se uma gestação tiver ocorrido. Um sangramento pode ocorrer sem ovulação precedente, devido à ovulação de estrógeno causado o crescimento do endométrio. Então, o que acontece? Lá no endométrio nós temos os ovários, as trompas e o útero. Ali no útero existe o endométrio. É no endométrio, então, a parede do endométrio ela se enche de sangue e com o estímulo de hormônios ali, ele vai ter o desprendimento desse endométrio e nós vamos ver uma menstruação. Bianca, toda vez que eu tiver um sangramento, quer dizer que eu ovulei? Toda vez que eu tive um sangramento, começou um novo ciclo? Não. Não é assim. Não tem como você adivinhar. Não tem como você... Ah, não, tô sangrando, comecei um novo ciclo, vamos lá. Aqui, tô sangrando quer dizer que eu tô ovulando. Não necessariamente. Não é bem assim. Então, nós temos 4 tipos de sangramento. Eu vou falar pra vocês hoje nessa live os 4 tipos de sangramento. Alguém sabe o nome deles? Quero saber aí se tem alguma usuária minha aí que tá esperta, ligadinha aí nos conteúdos que eu passo. Quais são os 4 tipos de sangramento? Quero saber quem que já sabe aí. Vamos lá, o primeiro que é o que nós estamos falando, a menstruação. Então, a menstruação ela só vai ocorrer após uma ovulação em ciclos normais. Então, ali são ciclos de médias de 19 de 23 ali a 35 dias, em ciclos normais, a menstruação vai acontecer após uma ovulação. Olha só,
A Gisela tá falando, nidação, menstruação, vamos ver se ela consegue saber os outros aí. Faltam 2 tipos de sangramento. Então, a menstruação é isso. Então, todos os ciclos, não adianta você querer falar que todo mês você menstrua, sabe por quê? Porque quando nós falamos que todos os meses nós menstruamos, a gente coloca algo que é ótimo, que é o Senhor que faz, dentro de uma caixinha de padrão. Dentro de um mês que em dias são sempre a mesma coisa. A nossa fertilidade, ela não vai acontecer todos os ciclos a mesma coisa. Então, todo ciclo, né? Todo ciclo, nós vamos ter uma ovulação e depois sim uma menstruação. Então, qual que é a sequência do nosso ciclo? Menstruação, infertilidade, fertilidade e infertilidade novamente. É assim que funciona um ciclo. Pré-ovulatória, ovulatória e pós-ovulatória. São 3 fases: pré-ovulatória e pós-ovulatória. É assim que acontece o nosso ciclo. E sabe o que é isso, meninas? Todo ciclo, o nosso organismo, os nossos hormônios, o nosso útero, ele se prepara para uma nova gestação. É lindo, não é? Todo ciclo, ele se prepara para uma nova gestação. Toda vez que nós temos um sangramento após a identificação de uma ovulação, após uma ovulação ocorrer, nós temos o desprendimento desse endométrio se não ocorre uma gestação. E existe uma santa, não me lembro agora o nome, que dizia que todo sangramento é o útero chorando, que ele não foi fecundado. E isso é maravilhoso, porque mesmo que você não queira naquele mês ter uma gestação, mesmo que naquele mês você tenha se decidido por espaçar uma gestação, o seu corpo ele trabalha para ter uma gestação. Ele se prepara para ter uma gestação. Todo o preparo, tudo aquilo que ele passou, a seleção de folículos, a maturação desse folículo, a ovulação, o corpo lúteo, se mesmo assim, se toda essa fase não teve uma gestação, então esse corpo lúteo ele vai sair ali no endométrio como sangramento. E ali se inicia mais um novo ciclo. Mais uma chance. Eu sempre falo para as mulheres que decidiram gestar, que estão tendo relações, estão aplicando o método de ovulação Billings para conseguir uma gestação, que muitas vezes a cada sangramento é uma tristeza, mas eu quero dizer para você que não é. A cada sangramento é mais uma confirmação de que mais uma chance você tem. A cada sangramento, mulheres, é um novo ciclo que se inicia. A gente falamos tanto sobre mudança de vida, sobre um novo começo, falamos tanto sobre uma nova fase, mudança de vida, e não damos atenção a algo muito importante, que é realmente essa mudança no nosso corpo, que é esse recomeço que nós vivemos todos os ciclos. Toda vez que o teu corpo se prepara, não acontece uma gestação, acontece o sangramento. O sangramento é uma resposta de que você não estava grávida, que você não teve uma relação em período fértil, e é o início de um novo ciclo, de uma nova oportunidade. É lindo, né? Uma amiga falando, que lindo isso, é maravilhoso, o Senhor é maravilhoso. Né? A mulher é complexo, toda essa história da gente imaginar isso, e é algo tão belo. Olha como o Senhor nos preparou, olha como o Senhor nos fez complicada e o Senhor nos fez tão perfeita. Só o Senhor para fazer uma coisa dessa, né? Quero ver, vocês estão gostando da live? Quero ver coraçãozinho subindo aqui, ó, vamos lá. Se você tá gostando dessa live, se você tá gostando se você tá entendendo o que eu tô falando pra você aqui, ó, quero ver coração subindo aqui, ó, vamos lá. Quero ver coraçãozinho subindo.
Natália, Deus é perfeito. Realmente, Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso em todas as coisas que Ele faz. Né? E isso é uma prova, né? A nossa fertilidade é um dom. É um dom de Deus. E é um dom de Deus que muitas vezes nós estamos fazendo com que fique quieto. Nós estamos silenciando a nossa fertilidade. E não estamos usando esse dom tão maravilhoso que o Senhor nos fez. Então a menstruação é isso, meninas. É o final de um sangramento. Como podemos nós falarmos que esse sangramento é um sangramento inútil? Não faz sentido. Não faz sentido a gente querer dizer que esse sangramento não serve de nada. Se o teu corpo se preparou o mês inteiro e ainda, olha só, ele se preparou, ele viu que não chegou nada, não chegou ali nenhum bebezinho para ele se desenvolver, para ele nutrir, para ele gerar. Ele fala, então tá bom, então agora não é a hora, então sangrei. Opa, mas eu vou começar de volta, porque vai que agora ela quer. Vai que agora é a hora. Vou começar de volta, vou trabalhar. E tá lá os teus ovários trabalhando. Ovula, ó, tá aí, só ter relação. Não teve relação. Opa, gente, não é a hora. Não deu de volta. Vamos voltar. Olha só. É como se fosse uma conversa. Uma conversa mesmo, uma preparação. Tive uma ideia aqui, vou anotar. A gente não pode perder as ideias, né? Quando a gente tem essas ideias no meio, a gente precisa parar para anotar. Vamos lá. Então, primeiro sangramento é a menstruação. Já entenderam o que é menstruação? Comenta aí pra mim. Menstruação. Resumindo, primeiro sangramento, menstruação. A menstruação é resultado de uma ovulação que não teve fecundação. Vamos lá, entenderam? Quem entendeu? Quem tem dúvida sobre o que é menstruação? Então, menstruação é um tipo de sangramento. Tenham bastante atenção nesse detalhe. Menstruação é um tipo de sangramento, tá? As dúvidas vocês vão mandando aí que eu vou respondendo, tá bom? Vamos lá então para o segundo tipo de sangramento. Meninas, nós temos 4 tipos. Falei para vocês o primeiro sangramento, menstruação. Vou falar para vocês o nome dos outros para vocês já ir pensando aí. E aí a gente vai falando um por um, tá? Então nós temos o sangramento de menstruação, temos o sangramento de rompimento, temos o sangramento de retirada e o sangramento de nidação. Esses são os 4 sangramentos que nós temos na nossa fertilidade e que podem ocorrer por motivos diferentes. Bianca, como que eu consigo identificar os 4 tipos de sangramento? Apenas com o método de ovulação Billings, método Creighton, acredito que seja eles que você vai conseguir avaliar o que está acontecendo. E é claro também com outros tipos de exames daí. Mas para que você possa identificar, você vai conseguir ter uma base aí, analisando o seu gráfico de anotação. A sua instrutora vai conseguir te dizer, tá bom? Então, olha só, vamos entender um pouquinho o que é o sangramento de rompimento. Sangramento de rompimento diz aqui, ó, nesse livrinho, ó, tô já no livrinho amarelo, ó. No livro diz assim, ó, sangramento de rompimento ou disrupção, também pode ser chamado. Então, é um sangramento quando os níveis de estrógenos estão altos e o sangramento são altos. Ocorre sangramento devido ao desprendimento do endométrio espesso. Então, o endométrio tá lá, espesso, estrógeno sobe, esse estrógeno desprende o endométrio. Então, você vai ter esse sangramento de rompimento. Tá? Essa live vai ficar salva no feed? Sim, e eu vou deixar ela salva também lá no canal do YouTube para vocês assistirem depois, tá bom? Então, vai acontecer o sangramento de rompimento. Beleza? Sangramento de rompimento quando o nível de estrógeno
aumenta, pode acontecer o sangramento de rompimento. Agora nós temos um sangramento de retirada. Que tipo de sangramento é esse? Né? O que acontece? Aqui nesse livrinho preto, eu deixei aqui, ó, o livro preto, vai ficar um apelido agora, né? O livro preto. Então, no livro preto, antes era o livro amarelo, né? Que falava aí, quem é que muito falava isso, né? Ah, pega lá o livro amarelo, agora vai ficar o livro preto. Rayana, Bia, não entendi. O link que você colocou nos stories, o valor que aparece no link é para um novo curso, é para atendimento. O valor lembra que eu falei para vocês no comecinho do ano que eu não vou mais fazer o curso online? Só vou abrir a agenda para ter o meu atendimento. Dentro do atendimento tem curso também, tá? Escuta lá o vídeo que tem lá dentro do link que você vai entender. Não tem mais curso. Eu vou deixar aberto aquele link enquanto eu tiver vaga. Quando eu não tiver vaga, eu vou fechar aquele link, tá bom? Então, aquele link é para quem quer ser minha usuária. Então, se você quer ser a minha usuária, você vai entrar lá no link da bio, vai clicar, vai escutar o videozinho que tem informações importantes e daí você vai lá embaixo e adquirir o plano para você se tornar minha usuária, começando os atendimentos aí no próximo mês já, tá? Então, vamos lá. Lá no livro preto diz assim, ó. Algumas vezes, o revestimento do útero cresce e se desprende, resultando em um sangramento quando o óvulo não é liberado. Esse evento é tecnicamente conhecido por um sangramento anovulatório, causado por alto ou baixo níveis de estrógeno. É normal em alguns momentos, quando a ovulação está atrasada, como na puberdade, na amamentação, após parar com o uso de contraceptivo hormonal ou com a chegada da menopausa, quando os hormônios estão flutuantes. Então, os hormônios estão aí desgovernados, você sabe muito bem o que está acontecendo. E daí você vai ter esses tipos de sangramento, que é o sangramento de retirada e sangramento de rompimento. Vamos ler, então, sobre o retirada? Então, rompimento são altos níveis de estrógenos. Retirada, então, acontece com a queda do nível de estrógeno. O endométrio ele vai perder a sustentação e, consequentemente, vai sangrar. Certo? Então, ciclos com esse tipo de sangramento têm sido chamados ciclos anovulatórios, por não serem precedidos à ovulação. A ovulação pode ser imediatamente precedida por sangramento, deste modo está associado com alto grau de fertilidade. A menstruação pode ser considerado um sangramento de retirada. É causado pela queda dos níveis de estrogênio e progesterona devido à degeneração do corpo lúteo, que se inicia a partir do 6º dia após a ovulação. Então, também sangramento de retirada, a menstruação também é um sangramento de retirada, né? Por quê? Porque é devido à queda de estrógeno e progesterona, tá bom? Então, nós já entendemos aqui qual é o sangramento de menstruação, qual é o sangramento de retirada e o sangramento de rompimento. Você ainda tá achando que é um sangramento inútil? É impossível, gente. É impossível, com esse conteúdo, você ainda achar que a menstruação é um sangramento inútil. Não dá. Não dá, não tem como. Não tem sentido. Vamos lá, então. Falta um tipo de sangramento pra gente entender aí qual é. Então, é o sangramento de nidação. Olha só que legal, sangramento de nidação. Qual é esse sangramento? Então, olha só, no início da gestação, a partir do 6º dia após a concepção, a implantação do embrião no endométrio pode resultar em manchas de sangue ou até sangramento mais abundante, que poderia ser confundido com uma menstruação ao final de uma fase lútea curta. Olha só. Se o ápice for reconhecido antes do sangramento e a relação sexual ocorrer no padrão de muco fértil, a concepção poderá ser determinada com precisão
Olha que legal, olha que incrível, gente. A data provável do parto será 266 dias, mais ou menos 6 dias após a concepção, que está intimamente relacionada com o ápice perto da ovulação. Gente, isso aqui é tão incrível. Não é nem o sangramento, tá? Eu não tive sangramento de nidação em nenhuma das minhas 3 gestações. Eu não tive sangramento de nidação. Mas, olha só, eu consegui, né? Tive fazendo acompanhamento, tivemos relação no período que nós sabíamos, né? Um período fértil. E aí nós decidimos gestar. E foi aí, então, sabendo disso, quando nós tivemos o nosso positivo, a gente, então, eu fiz essa conta aqui de 266 dias, né? 266 dias após o ápice, né, ali. E bateu na mesma semana. Deu certinho. A minha ecografia bateu exatamente com ali a média de dias que a Heloísa iria nascer. Tanto a Heloísa quanto o Miguel. Então eu consegui. Foi bem certinho, assim. Eu falo que os dois foram muito bem programados. E essa data provável a gente contar 266 dias após o ápice, 6 dias ou mais 6 dias, dá certo, viu só? A gente tem um resultado bem bacana com esse desenvolvimento aí. Fechou? Olha só, gente. Então, o que acontece, né? Vendo tudo isso, como o nosso sangramento pode ser um sangramento inútil? Não faz sentido nós falarmos isso. Então, todas as fases, todos os sangramentos que acontecem, eles são muito importantes. Muito importantes. Por que são muito importantes? Né? É tudo isso que eu tô falando pra vocês aqui. A gente consegue olhar nos livros, você consegue entender a sua fertilidade agora de uma vez por todas. É muito importante que esse sangramento aconteça, porque é uma preparação. E daí vai ter gente que vai falar assim, Bianca, mas eu não tô sangrando todo mês. Eu não consigo identificar se tá uma bagunça. É aí que tá o segredo. Nós precisamos entender o que está acontecendo. Nós precisamos entender o que está mexendo aí, que está fora de ordem, que não está funcionando. Chegou a hora de nós darmos atenção à sua fertilidade, algo que realmente importa. Chegou a hora de darmos atenção a algo aí que faz diferença. E é isso que eu quero convidar vocês hoje, a realmente dar valor àquilo que é necessário, àquilo que nós precisamos ter atenção. Não podemos mais deixar para depois, não tem mais tempo para isso. Você precisa conhecer a sua fertilidade. Eu quero te apresentar te apresentar a sua fertilidade a você. Você precisa conhecer a sua fertilidade. Isso é muito importante. A sua fertilidade, ela realmente importa. A sua fertilidade é um conjunto de coisas. Não é só uma coisa, só outra coisa. Aqui eu quero mostrar pra vocês, ó. Esse outro aqui eu não vou mostrar hoje, não. Quero mostrar pra vocês aqui, ó. Olha que lindo. Aqui nós conseguimos ver, ó, o endométrio, né? Ó, como ele trabalha. Ele tava em repouso, daí ele começa a se desenvolver. Aqui, ó, mostra o endométrio da mulher, né? Então aqui tem o estradiol, depois nós temos a fase de ovulação. Olha como tá o nosso endométrio depois. Olha só, esse endométrio, ele, né, tá espesso e ele precisa se descamar lá na ovulação. Aqui embaixo nós temos os hormônios hipofisários, aqui aqui na parte de cima, né? Quais são os hormônios hipofisários? LH e FSH, né? São os hormônios hipofisários. Depois nós temos os hormônios ovarianos, que é estrogênio e progesterona. Viu só? Esses são então os hormônios ovarianos e hormônios hipofisários. Tudo isso, gente, é um conjunto de coisas. A menstruação é algo realmente muito importante. A nossa menstruação faz muita diferença. Então, vamos começar a entender quando essa menstruação tá desconfortável. A menstruação é pra você, pra gente ir caminhando pro fim aqui, a menstruação é pra você um momento desconfortável? O que está causando esse desconforto na sua menstruação, na fase de menstruação? São cólicas intensas? É fluxo intenso?
O que está te incomodando? Vamos tentar resolver? Vamos procurar soluções aqui juntas? Quem topa? Vamos procurar soluções juntas do porquê que esse sangramento está te incomodando? A menstruação para mim me incomodava o absorvente. Ter que usar absorvente. Era algo que realmente me incomodava, era desconfortável. Foi aí que eu conheci absorvente de pano e absorvente interno. Super me adaptei e resolvi aí, olha, não tenho mais problema nenhum com menstruação. É claro, né, que faz 1 ano já que eu não menstruo, tava grávida, agora da Heloísa não veio ainda. Então vamos lá, me dê aí problemas do porquê que a sua menstruação é desconfortável que eu vou te dar uma solução. Geisla, desconfortável por conta das cólicas. Primeira coisa, você pode evitar aí, alimentação inflamatória aí antes da tua menstruação. E também, é claro, entender o porquê que essa cólica tá tão intensa. É descontrole hormonal, não é simplesmente porque você consome muita comida de fast food, por exemplo, muita comida pronta, muito industrializado. Evita isso na semana anterior à sua menstruação e me conta depois se não teve resultado. O que me incomoda é que não gosto mesmo, Bia. Absorvente, sangue, não gosto. Olha só, mas por que você não gosta do sangue? Ele faz parte de você, tá? Ele faz parte de você. Então você pode fazer coisas para que você fique mais confortável nessa época, tá? Então usar um absorvente interno, tentar coisas assim para ver se fica mais tranquilo para você. E você aceitar que essa fase realmente ela é necessária acontecer. Meu fluxo é muito como se fosse uma hemorragia, fico fraca. Olha só, daí você precisa entender, não tá faltando ferro aí? O que tá acontecendo, tá? Não é um fluxo tão intenso assim, você não pode ficar fraca. Se você está ficando fraca, procure o médico, precisa de uma solução. Não pode ficar fraca. Enxaqueca. Enxaqueca pode ser algum tipo de alteração hormonal, tá? Então, mesma coisa, tenta ali uma alimentação anti-inflamatória ali antes da menstruação para ver como que o teu corpo vai reagir, tá? A Raíra também falou fluxo intenso. Esse fluxo intenso você consegue resolver aí usando um coletor, um absorvente interno, mudando talvez de absorvente para que você não fique tão incomodada, trocando mais vezes de absorvente para que você não encha muito, tá? Todas essas coisas aí. Se for um fluxo intenso, mas que você não tem fraqueza, que fisicamente não é algo ruim que está acontecendo, não tem problema. E você pode procurar coisas para adaptar, para que você não passe na calcinha, essas coisas assim, tá? Meninas, mais dúvidas? Para de ir finalizando, quero lembrar você que quer se tornar a minha usuária do método de ovulação Billings, no link da bio tá com as vagas abertas para atendimento. Vou deixar só essa semana para você aderir ao seu plano de atendimento, para que você comece as instruções no próximo mês. Vou fechar o carrinho, acredito que aí nos próximos dias, depois dessa live, provavelmente já vai fechar as vagas que eu tenho disponíveis. Se fechar, já vou ficar aqui esperando. Se fechar, eu já fecho o link. Então, corre lá e garanta a sua vaga. Tá bom? Meninas, Deus abençoe todas vocês. Até a próxima segunda-feira. Nós temos encontro marcado. Toda segunda-feira, às 9 horas da noite, aqui no Instagram. A live vai ficar salva aqui, vai ficar salva também lá no YouTube, para que você possa assistir depois, tá bom? Beijo no coração de vocês e até mais. Tchau, tchau.